Cristo Jesus? Bem, nós vamos dar continuidade aí no estudo na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, né? Aqui do nosso cânon, mas na verdade é a segunda carta de Paulo que ela escreveu aos Coríntios, mas essa é a primeira que chegou e que ficou registrado aqui para a gente. Hoje nós estaremos entrando no capítulo 11. Só recapitulando aí algumas coisas, nós estamos estudando aí algumas instruções que Paulo está dando à igreja de Corinto, através de algumas questões que chegaram até ele. Então, chegaram algumas informações até Paulo e também chegou algumas perguntas a Paulo e essa carta é o registro de Paulo, aí dando algumas instruções sobre alguns assuntos que estavam acontecendo e a igreja precisava tomar alguma posição e também Paulo respondendo algumas perguntas que foram feitas a ele. Nós estamos aqui nessa parte já, tratando já dessas perguntas que Paulo está respondendo. Então, nós viemos aí desde o capítulo 1, Paulo tratou aí de um assunto, trazendo à igreja, relembrando eles aquilo que ele havia ensinado, e principalmente a questão do que realmente importava, que era eles estarem firmados no Evangelho. E depois Paulo vai começar a tratar um problema de divisão que estava acontecendo na igreja, porque alguns estavam tomando partido aí em relação a pessoas que estavam à frente. Então, alguns aí estavam com fã-clube, preferindo alguns e outros não, e assim formando grupos dentro da igreja e causando divisões. Então, nós tratamos aí até o capítulo 4 sobre esse assunto. Depois Paulo vai tratar de outros assuntos relacionados aí também à conduta dos irmãos, principalmente em algumas questões que eles estavam levando para resolver fora da igreja, principalmente questões judiciais. Depois Paulo vai tratar de alguns assuntos relacionados a casamento, a sexualidade. Depois também nós tratamos aí 3 assuntos, Paulo falando sobre como deveria ser a postura dos irmãos em relação à comida sacrificada a ídolos, mas Paulo, na resposta dele, ele abrange muita coisa tratando sobre a liberdade cristã e o que essa liberdade poderia causar, o exercício dessa liberdade poderia causar na igreja. E Paulo finaliza ali, foi onde nós terminamos o capítulo 10, dizendo que os irmãos deveriam observar o exercício da liberdade deles, para que não fizesse com que a sua liberdade fizesse outros irmãos tropeçarem, mas em tudo eles deveriam exercer a sua liberdade em amor, para que realmente todos estivessem firmes. Então aí nós encerramos a última mensagem no capítulo 11, o versículo 1, Paulo dizendo, depois de todos os exemplos que ele deu e toda a palavra que ele deu, ele disse: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pois bem, tratamos de vários assuntos polêmicos aí, e graças a Deus agora nós vamos começar a tratar de uns assuntos mais suaves. Então, vamos aí entrar desde o capítulo 11 ao 14, Paulo vai começar a falar da postura da igreja em relação ao culto. Então, ele tratou da relação dos irmãos, individual e exterior, de como eles deveriam se portar na sua vida e no exercício da sua vida cristã, principalmente da sua liberdade. E agora Paulo vai tratar em relação ao culto, como eles deveriam se portar em relação ao culto. Então, vai do capítulo 11 até o capítulo 14, tratando desses assuntos. Aí Paulo vai tratar algumas coisas relacionadas a dons, a ceia, a várias questões aí. Hoje nós vamos ficar só no capítulo 11, a primeira parte, que vai do versículo 2 ao versículo 16.
Eu vou estar lendo aqui, os irmãos acompanhem, versículo 2, até o 16 do capítulo 11, de 1 aos Coríntios. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, e por se apegarem às tradições. Está cortando? Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido? E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi-lhe dado como manto. Mas, se alguém quiser fazer polêmica a respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Vamos orar? Soberano Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, que é a verdade, Senhor, que vem do Senhor para instruir as nossas vidas. É, ó Deus, o nosso manual, a nossa única regra de fé e prática, pois nós cremos que é a palavra do Senhor. Deus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua através dela e que a Tua igreja sempre esteja submissa ao que a Tua palavra diz. Que nós possamos realmente olhar para todos os Teus ensinamentos, tudo o que preparaste para nós, para os Teus decretos que são perfeitos e retos, e que nós possamos, ao obedecer a Tua palavra, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que vem do Senhor. Nós Te louvamos por esse momento em que podemos livremente nos achegar neste local e ofertar esse culto ao Senhor, que o nosso coração esteja realmente voltado para Ti, a nossa mente esteja voltada para Te adorar, e que nesse momento em que a Tua palavra é lida e compartilhada, que o nosso coração esteja aberto para receber da forma que o Teu Santo Espírito falar a cada coração. Nós Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Som. Bem, nós podemos observar aqui que o assunto é bem tranquilo, né? Mas, graças a Deus, nós temos aí passado por outros assuntos que trazem mais dificuldade para que a gente possa aplicar em nossa vida
e nós temos visto que Deus tem realmente nos moldado, Deus tem dado graça à nossa igreja, principalmente, para que assuntos que a própria palavra de Deus traz, nós podemos compartilhar e crescer, não entrar numa questão de debate ou algo que vai virar uma desavença na nossa igreja, mas nós temos aqui tratado de assuntos, e principalmente na nossa EBD, que nós vemos que realmente a nossa igreja tem tido a palavra de Deus como regra de fé e prática, e aquilo que ela diz, nós podemos aí compartilhar e debater da boa forma que a palavra diz, de forma que a nossa igreja cresça e entenda aquilo que Deus deixou para a sua igreja. Então, a palavra que eu tenho aqui inicial é que realmente, a partir desse capítulo 11 até o capítulo 14, sobre o que nós vamos tratar relacionado à igreja, ao culto, que realmente que os irmãos tenham a mente voltada para a nossa igreja. Até então, nós temos compartilhado alguns assuntos, nós temos compartilhado alguns pontos aqui que vimos, e alguns que eu já recitei, relembrando aqui no começo, e nós temos olhado no geral, nós temos olhado para fora e como andam as igrejas afora. Mas como esses assuntos aqui vão tratar de culto, então eu quero que os irmãos tenham a mente voltada, quando nós tratarmos aqui, até o capítulo 14, pense em nós. Pense em você como igreja, pense em você como corpo, mas não individual, como igreja, como um corpo, como um todo, mas a nossa igreja. O versículo 1, ele vai dizer: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti. Aqui, principalmente, o que Paulo está falando sobre tradições é aquilo que ele ensinou de como do evangelho e como viver esse evangelho, aquele momento em que ele esteve ali pessoalmente ensinando e instruindo a igreja. Uma palavra assim sobre o que a gente pode entender por tradição, eu achei bem fácil assim, algo que diz assim: tradição, sobre a diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição é a fé viva das pessoas que morreram, e tradicionalismo seria a fé morta das pessoas que ainda estão vivas. Ou seja, nós temos que ter por tradição a fé viva, aquilo que ficou, aquilo que deixou para nós, os exemplos das pessoas que viveram por meio da fé, e um dos exemplos principais que nós temos, além de toda a palavra de Deus, é Hebreus 11, mas também a história. Toda a história nós temos pessoas aí que realmente, dentro da história da igreja, temos pessoas que se destacaram por viver realmente essa fé viva, esse desejo de servir a Deus e servir da forma que a palavra de Deus deixou. E tradicionalismo é aquilo que é a fé morta de pessoas que ainda estão vivas, ou seja, pessoas que vivem presas a coisas que realmente você não vê na palavra de Deus, mas estão apegadas a tradições que não são o que a palavra de Deus diz. Então, nós temos que, quando olharmos e pensarmos em tradições, em tradição, é viver essa fé que ficou de exemplo para nós e que nós possamos viver. Eu vou tratar desse assunto na segunda parte, na próxima mensagem, porque esse pedaço de 1 Coríntios 11, eu vou dividir em duas partes. Hoje nós vamos falar um pouco do que o próprio texto está dizendo e o que ele, na sua íntegra mesmo, o que ele quer dizer com o que está relatado. E na próxima mensagem eu vou tratar, dentro de alguns pontos, algumas aplicações do que nós podemos tirar do texto, para que assim não fique muito extenso o tempo. Tá? Então, essa parte eu quero trazer num segundo momento
esse versículo 2, que também eu vou usar o versículo 23, que para trazer a segunda parte da mensagem. Então, vamos partir do versículo 3. Os irmãos podem ver que eu estou bem nervoso, né, para poder falar mais. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Aqui, todo o texto vai tratar de um assunto um pouco complicado, porque vai tratar de algo cultural, que nós temos que entender um pouco como funcionava naquela época e trazer para a aplicação dos nossos dias. Aqui, algumas traduções tratam como véu, tá? Toda mulher vai tratar aqui a tradução como véu. Eu acho que a maioria dos irmãos aí tem essa tradução como véu. Aqui, na minha versão, trata só como a cabeça coberta ou descoberta, mas é o véu que, na prática dessa época, as mulheres costumavam usar para cobrir a cabeça. O que significa esse véu? Tá? O véu era algo cultural da época, fazia parte era um dos acessórios da roupa feminina, dos apetrechos aí feminino. Então, esse véu era um simbolismo de honra, pureza e honestidade da mulher. Tá? Então, esse véu, ele significava em alguns momentos em que a mulher usava o véu, não era algo específico na igreja, tá? Era algo cultural usado na época, fazia parte mesmo da roupa feminina. Então, mas era algo que simbolizava que essa mulher pertencia a alguém, ou estava debaixo da autoridade de alguém, ou do marido, se não fosse casado, ou dos seus pais, ou do irmão mais velho, dependendo a situação. Mas esse véu, ele representava isso. Quando a mulher estava usando um véu, ela estava dizendo àquela sociedade que ela estava debaixo da autoridade de alguém, ou que ela pertencia a alguém que estava ali responsável pela vida dessa mulher. Para a sociedade, era um simbolismo que importava muito. Por quê? Quem não usava o véu estava dizendo à sociedade ao contrário. E, na maioria das vezes, a questão das mulheres que tinham práticas, principalmente em outras áreas, principalmente sexual, para a sociedade. Existia também alguns textos que tratam aqui sobre isso, que vai dizer bem claramente sobre isso. O Antigo Testamento vai tratar sobre esses assuntos. O Antigo Oriente, ele tinha esse costume, e não era algo, como eu disse, específico dos judeus ou da igreja, mas era o costume tanto grego como romano, como israelita. Então, era algo cultural mesmo da época, que simbolizava esta questão. Tá? O véu, nós vamos ter algum texto como Isaías 3, versículo 18 a 23, que fala do véu como parte do acessório da roupa feminina. Gênesis 24, o versículo 65 principalmente, que é o texto ali em que Abraão mandou buscar uma esposa para o seu filho. Abraão, tá. Falei a pessoa errada, mas deixa eu abrir lá, né? Gênesis 24, 65. Aqui, Abraão manda buscar uma esposa para Isaac, tá? E vem Rebeca, o servo vai lá, tem bom sucesso na sua missão,
e vem trazendo Rebeca. O versículo 65, eles estão chegando no local, e aí Rebeca avista Isaac de longe e pergunta ao servo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito, e aí eles vão direto para o casamento. Tá? Mas olha só o sentido, ela perguntou quem que era aquele homem, ao saber que aquele homem seria o seu esposo, ela se cobre o rosto com o véu, ou seja, um sinal de que ela já tinha um compromisso ali firmado, e principalmente com Isaac, que ele ainda iria conhecê-la. Tá? Também, Isaías 47, versículo de 1 a 3. Aqui o profeta está falando sobre a queda de Babilônia, olha só o que ele diz. Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras e moinho e faça farinha. Retire o seu véu, levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Olha só, citando o véu, aqui Deus está mandando o profeta falar sobre algo de punição que ele faria, ou seja, causaria vergonha àquela cidade, e o véu é citado ali, retire o seu véu, porque a mulher que andava sem véu era um sinal de que ela não, na sua moral, ela não tinha esse compromisso com a sua moral, mas era algo vergonhoso para a mulher, e aquelas que já tinham práticas nesse sentido não fazia questão de usar, mas andava sem, já para demonstrar a toda a sociedade que ela vivia essa prática. Então, aqui só alguns textos que falam sobre essa questão do véu como algo que era para que demonstrava honra, pureza ou pertencimento e submissão a alguém, ou a retirada do véu, que era algo vergonhoso para a mulher. Também tinha naquela época, nas religiões populares, não no judaísmo, mas as religiões populares, um culto chamado culto de mistérios. Tá? Então, dentro desse culto, acontecia as maiores barbaridades que os irmãos possam imaginar. Eu vi alguns relatos aí que alguns livros trazem, mas não convém nem citar aqui as práticas que eram feitas lá. E também as mulheres que participavam, que eram chamadas de profetisas desses cultos, ou sacerdotisas, outros nomes que era dado a essas mulheres, que eram as mulheres que faziam e eram usadas nas práticas desses cultos de mistério. Então, elas não usavam véu, e elas tinham práticas bem complicadas, principalmente na área sexual, ali, e era bem claro para toda a sociedade, as mulheres que não usavam véu, que participavam desses cultos de mistérios. Tá? Outra questão aqui, que Paulo vai tratar, e vamos entrar no texto para que a gente traga a aplicação, só trazendo então a questão do véu, do significado, porque Paulo vai tratar aqui, porque ele está ensinando a igreja em relação a isso. Qual que é o motivo que Paulo traz essa questão para a igreja? Por que Paulo vai falar do véu, de mulher usar o véu no culto, ou usar a questão do véu? Quando Paulo ele chega na cidade de Corinto,
e tem toda essa cultura na cidade. E nós sabemos, e já temos bem claro aqui, que as mulheres, nessa época, era tratada como inferiores. Elas não tinham palavra, não tinha algo que dava decência às mulheres. O que vai trazer a qualidade, que vai trazer qual o perfil, o que vai dar valor à mulher na sociedade? A partir de Jesus. Jesus, ele vem e começa a ensinar ali no seu ministério terreno e depois com a continuidade pelos discípulos, pelos apóstolos, ensinando que a mulher tem o seu valor na sociedade, que a mulher tem o seu valor do mesmo jeito que o homem. Então, a mulher de modo nenhum aos olhos de Deus é inferior, mas a mulher também tem o seu valor. Então, o Evangelho vai trazer esse valor para a mulher, vai trazer na sociedade, culturalmente, dando mais valores às mulheres. Então, Paulo, quando ele chega em Coríntio, ele vai plantar a igreja e ele começa a ensinar o Evangelho e começa a ensinar a igreja aos homens, às mulheres, e trazendo nesse ponto aqui, que as mulheres começam a ver que elas têm valores e qual que é o papel delas e diante de Deus, que em nada elas são inferiores, mas também são criadas por Deus e são ali amadas por Deus, e o Evangelho também tanto para os homens como para as mulheres. Elas começam ali a entender e a igreja começa a ser formada, tá? Mas um problema cultural começa a criar problema dentro do culto. Por quê? Aqui nós temos o nascimento aqui do feminismo cristão. Começa a se formar o primeiro grupo aqui, relatado, do feminismo. Porque o que acontece? As mulheres passam de 8 a 80. Elas passam de desonradas, de que não valia nada perante a sociedade, de que não tinha valor nenhum, e elas começam a entender que elas têm valor, sim, e que o Evangelho também é para elas, e tudo que elas vêm sofrendo durante todo o tempo, elas entendem que não era aquilo, e que Deus também as ama e tem também a mesma salvação para elas. Nós já vimos aqui no começo da carta que a igreja de Corinto, ela tinha um pequeno problema em entender a sua espiritualidade. Então, ela achava que por ela ter vários dons, os exercícios de vários dons, significava que era uma igreja espiritual, e Paulo vai ali dizer à igreja que eles estavam entendendo tudo errado, e que não era simplesmente pelo exercício dos dons que a igreja deveria ser considerada espiritual, e Paulo relata algumas situações que, na verdade, aquela igreja estava sendo mais mundana do que espiritual, e Paulo vai tratar isso dizendo, não tem nada a ver o exercício dos dons com a salvação, o exercício dos dons com uma vida cristã que agrada a Deus, mas vocês precisam observar como está a prática, a vida de vocês, e a prática de vocês não condiz com uma espiritualidade que agrada a Deus. Na verdade, vocês ainda são crianças e vocês ainda não podem receber um alimento sólido, porque vocês ainda estão tomando leite, vocês não amadureceram, vocês precisam amadurecer na vida espiritual. Mas eles achavam que pelo exercício dos dons, eles estavam de boa com isso. Então, no mesmo sentido começa a acontecer com as mulheres. As mulheres começam a ter o exercício dos dons dentro da igreja, e a gente já viu isso relacionado, e vamos ver também a partir do capítulo 12, que o corpo é formado de vários membros, que os dons é distribuído a toda a igreja para que haja um exercício desses dons e para que o corpo seja edificado, mas os dons não são distribuídos somente aos homens. Então, aqui os dons também são distribuídos às mulheres na igreja. As mulheres também têm o seu papel
dentro da igreja. E as mulheres são usadas por Deus, têm os seus dons recebidos do Espírito Santo. O que acontece aqui? As mulheres começam a exercitar os seus dons, começam a ser usadas por Deus e recebem dons na igreja. E aqui Paulo vem citar 2 dons, que é o de profecia, e não é um dom, mas a condição de poder orar também. Então, a mulher, ele cita aqui que a mulher profetiza na igreja e a mulher ora. Eu não vou falar sobre profecia, porque nós vamos tratar desse assunto especificamente nos próximos capítulos, tá? Mas as mulheres faziam isso, participavam do culto profetizando e orando, tá? Então, por ter o exercício dos dons, e é o mais possível do que aconteça aqui, como já citei, que nós temos aqui as respostas de Paulo à igreja, mas nós não temos as perguntas ou o assunto que foi trazido a ele, mas nós temos aquilo que Paulo está respondendo. Então nós só ouve um lado da pessoa que está falando no telefone, mas não ouve o outro. Mas a dedução mais aceita é que o que estava acontecendo era isso. As mulheres começam a ter a sua parte dentro do culto, as mulheres começam a ter o exercício dos dons dentro do culto, e elas falam, espera aí, se eu tenho o mesmo valor, se eu também sou amada por Deus, se o evangelho também é para mim, se eu tenho os dons, eu posso também receber de Deus esses dons, por que eu tenho que usar o véu? Por que eu tenho que cobrir a cabeça dizendo que eu estou debaixo da autoridade de alguém, se eu sou, ou eu tenho o mesmo exercício dos dons dentro da igreja que os homens? Tá? Então, possivelmente, é dentro disso que Paulo vai tratar desse assunto. Então, as mulheres começam a se levantar e dizer, espera aí, se eu também recebi dons, se eu também sou amada por Deus, se eu também tenho valor diante de Deus, e então por que eu tenho que estar usando o véu que diz que eu sou submissa a alguém, ou aos homens, aqui está tratando dentro do culto. Então a resposta que Paulo vai dar é nesse sentido, tá? Primeira resposta que Paulo vai dar é numa questão teológica. O porquê do uso do véu, e aqui já trazendo uma palavra, que nós temos aqui uma questão cultural, e nós vemos que a cultura vai mudando, algumas coisas vão tomando outra direção. Hoje nós não temos o costume das mulheres usarem véu, mas o princípio é o mesmo, tá? A cultura muda, mas a palavra de Deus, o princípio do que Deus deixou é o mesmo, tá? Então, hoje aqui, nós não temos mulheres usando véu, mas também nós temos que observar, por exemplo, as nossas vestes. Aqui fazia parte do uso das vestes das mulheres, que diziam que essa mulher tinha honra, tinha pureza e tinha uma vida honesta, e também estava ali debaixo do cuidado de alguém, ou do seu marido, ou do seu pai, ou do seu irmão mais velho, no caso do pai já ter falecido. Tá? Mas o princípio é o mesmo. Hoje, trazendo para a igreja, trazendo para os nossos cultos, as mulheres devem se portar com uma roupa decente, de uma forma que demonstre que ela tem as mesmas, se porta da mesma forma de honra e decência. Então, algumas coisas que a palavra de Deus diz em relação à cultura, a gente vê que a cultura muda, mas o princípio continua o mesmo. Então, Paulo vai tratar isso primeiramente com uma questão teológica. Ele vai dizer assim: quero, porém, que entendam isso, que o cabeça do homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Tá? O que Paulo está dizendo aqui? Que também o homem está debaixo de uma submissão, que também Cristo está debaixo de uma submissão. Tá? Aqui nós entendemos que Paulo vai usar aqui Deus e Cristo, não no sentido de que Cristo é inferior a Deus, mas Paulo está usando aqui no sentido econômico, no sentido de uma obra, daquilo que Deus
por exemplo, da criação, que estamos tratando aqui. Dentro da criação, a Trindade, apesar de serem Deus, os três serem Deus na mesma igualdade, na mesma são coigual, coeterno, consubstancial, nenhum é inferior ao outro, mas dentro do plano de redenção, do plano de criação, do plano de salvação, eles têm os seus papéis e cada um exerce o seu papel. Ou seja, Deus enviou Cristo para a nossa redenção e os dois, Deus mandou Cristo para a nossa redenção e os dois enviaram o Espírito Santo. Ou seja, nenhum é submisso ao outro, mas cada um tem a sua missão. É no mesmo sentido aqui, tá? Quando Paulo fala que Deus é o cabeça de Cristo, é no sentido da obra que ele tem para o seu povo, para a sua igreja. Então, no sentido de hierarquia nessa obra, Deus envia Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, nesse sentido teológico, no decreto de Deus, naquilo que Deus decidiu fazer, ele estipulou desta forma. Tá? O que Paulo está dizendo aqui no sentido de se o homem ora ou profetiza com a cabeça coberta, ele desonra a sua cabeça. Ou seja, o homem, se ele cobre a sua cabeça, ele está invertendo os papéis. Tá? Porque quem usava o véu, cobria a cabeça para dizer que estava submissa ao homem, era a mulher. Se o homem cobre a cabeça, ele está desonrando o papel de liderança que Deus deixou a ele. E se a mulher ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. É no mesmo sentido. Se a mulher faz isso, ela está dizendo que ela não está submissa a algo que Deus deixou, que Deus decretou, que o homem deixou a liderança na responsabilidade do homem e a mulher com essa também não sendo inferior ao homem, mas numa questão do que Deus planejou, sim, os papéis são diferentes. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que é a imagem e glória de Deus. Ou seja, o homem, em Gênesis 1, Deus vai criar o homem e vai deixar o homem para fazer o quê? Para dominar a terra e dentro daquilo que ele estipula com criar um relacionamento ali, demonstrando aquilo que Deus deixou para si. Então, o homem exercendo o seu papel daquilo que Deus deixou, e Deus deu algumas capacidades para o homem relacionada a isso, ele está glorificando a Deus exercendo o seu papel, da qual ele foi criado para exercer o domínio sobre toda a criação, cuidar, cultivar toda a criação e também criar um relacionamento dentro de toda essa criação. Tá? Versículo 8 aqui que nós estamos. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher criada por causa do homem. Tá? Ou seja, o homem não foi criado por causa da mulher, e nós temos o relato ali da criação, de que a mulher foi criada por causa do homem. Deus criou criou a mulher para ser auxiliadora do homem, para ajudar o homem na sua missão, mas a mulher foi tirada do homem, foi criada a partir do homem. Nós temos o relato lá de Gênesis, relatando isso na criação. E quem quiser saber mais sobre esse relato, venha na IBD, que estamos tratando justamente sobre isso. Entramos hoje na criação, tratando da nossa confissão de fé. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Tá? Então, realmente, o que o Paulo está querendo dizer aqui é que é algo que Deus criou, algo deixado por Deus. Então, não é algo social, não é algo que a sociedade implantou para que a mulher seguisse esse caminho, mas foi Deus quem estipulou isso. E Paulo vai trazer esse ensinamento para as mulheres que estavam dizendo
essa questão na igreja. Então, se eu tenho os mesmos dons, se eu posso exercer o mesmo trabalho, se eu posso ser usada por Deus, se o evangelho também é para mim, se eu tenho valor diante de Deus, por que que eu tenho que usar o véu, que é algo cultural, que demonstra que eu estou debaixo da autoridade de alguém? Aí Paulo vai dizer que, na verdade, essa autoridade é estipulada por Deus, que o homem está debaixo da autoridade de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, e nós temos que entender cabeça aqui como realmente é da onde parte o comando, da onde vem toda a direção, tudo aquilo que é deixado, toda aquilo que é comandado, parte da cabeça. Tá? Um sinal realmente de autoridade. Então, Cristo ele está debaixo, no culto, ele está debaixo na igreja, ele está debaixo da autoridade de Cristo, do que Cristo deixou, do que ele quer como igreja. E nós temos a palavra de Deus relatando como deve se portar a igreja, e o que Paulo vai tratar aqui como os cristãos devem se portar no culto. Então, aqui, no culto, o homem, ele oferece esse culto a Deus, não da forma que ele quer. Nós não podemos chegar aqui e oferecer um culto a Deus da forma que me agrada, da forma que eu quero, e criar coisas que vão nos agradar, mas nós temos tudo deixado aqui da forma que Deus quer ser cultuado. Ou seja, tem uma direção, tem um comando, tem uma autoridade, e essa autoridade é Cristo. Tá? E o homem está debaixo dessa autoridade, sendo o líder, deixado essa responsabilidade, porque Deus criou assim. Deus primeiro criou o homem, deu toda a instrução para o homem do que ele queria, para que o homem foi criado, e depois, aqui Paulo continua dizendo, depois Deus tirou do homem, formando a mulher, para que a mulher o auxiliasse nessa missão. Então, o homem tem uma missão dada por Deus aqui nessa terra, e trazendo também para o culto, que é o que Paulo está tratando aqui, o homem tem uma missão dada por Deus. Ele é colocado por Deus como o cabeça, como o líder, como aquele que está debaixo da direção de Cristo para conduzir a sua igreja. E a mulher não é inferior ao homem, mas na sua missão ela tem papel diferente do homem dentro da igreja, ou seja, o homem está debaixo da autoridade de Cristo e a mulher está debaixo da autoridade de Deus, do homem, e a mulher deve sim demonstrar essa submissão a essa autoridade dada por Deus. Tá? Então, Paulo ele não, em nenhum momento aqui, Paulo critica que a mulher possa trabalhar no culto. Tanto que ele fala aqui que toda mulher que profetiza e ora, ele não vai falar que é proibido a mulher profetizar e orar, apesar que em outras cartas, tratando de outro assunto, outra questão, Paulo vai falar assim, a mulher permaneça calada, se tiver que falar alguma coisa, fale ao seu marido em casa, mas Paulo está tratando de outro assunto específico. Mas aqui Paulo não vai criticar que a mulher trabalhe, que a mulher tenha o seu papel, e aqui na nossa igreja nós temos tranquilamente mulheres trabalhando, fazendo o exercício dos seus dons aqui, e não há nenhum impedimento da palavra de Deus em relação a isso. Mas em tudo que a mulher for fazer, ela deve sempre entender que ela não deve exercer a autoridade ou um papel de autoridade que além daquilo que foi estipulado por Deus para que o homem exerça. Por exemplo, por que nós não ordenamos mulheres ao pastoreio? Porque o pastoreio feminino vai dar à mulher autoridade para que ela exerça esse papel na igreja, exerça autoridade sobre os homens e também sobre o seu marido. E isso é algo que a palavra de Deus não nos deixa autorizado, e nós somos submissos à autoridade de Deus. Então, a mulher pode tranquilamente trazer um estudo, pode tranquilamente conversar sobre alguns assuntos, pode exercer os seus trabalhos aí. Nós vimos ontem um trabalho muito excelente das mulheres ali para os avós, palavra sendo compartilhada. Então, as mulheres elas são dotadas de dons também para
ajudar na edificação do corpo de Cristo, mas a autoridade, a liderança é dada ao homem. E também, apesar da gente claramente entende que há mulheres muito bem capacitadas, há mulheres muito bem que sabem, têm inteligência, têm sabedoria para tratar de algumas coisas, o fardo realmente da liderança, do pastoreio, é uma carga além daquilo que a mulher foi formada para suportar. Então, Paulo deixa bem claro aqui que a mulher deve exercer todo o seu papel, mas ela sempre deve ter para si e deixar bem claro para a igreja, para a sociedade, que ela tem, que ela usa um sinal que deixa bem claro que a autoridade não é dela, mas deixada por Deus ao homem e, no caso, também nosso aqui, deixada ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao líder, aquele que foi colocado por Deus para conduzir o rebanho. Mas a mulher tem tranquilamente o exercício dos seus dons e ela não, de maneira nenhuma, ela deve exercer liderança sobre a igreja e sobre os homens. E também aqui um assunto bem polêmico que nós vamos tratar na próxima mensagem, na sua casa, no seu lar, em relação ao seu marido. O homem deve claramente entender o seu papel e tomar a postura deixada por Deus no seu lar, na sua casa, na sua família, e a mulher também claramente deve entender o seu papel no seu lar, na sua família e na igreja. Paulo vai dizer aqui no versículo 11 algo que faz toda a diferença quando nós pensamos em qualquer assunto, e Paulo vai tratar disso várias vezes quando ele vai dar a conclusão dele para aquele assunto. Versículo 11 ele diz assim: no Senhor, todavia, ou seja, o que faz a diferença para que nós possamos entender ou para que nós possamos deixar a nossa vontade de lado para ficar submisso ao que a palavra de Deus diz? Muitas vezes é aquilo que é contrário ao que queremos ou aquilo que é contrário à nossa natureza, aos nossos desejos. Então, muitas vezes nós somos tentados a tomar uma postura diferente daquilo que a palavra de Deus diz, mas sempre nós olhamos e a palavra que faz toda a diferença na vida do cristão é estar no Senhor. Nós estamos em Cristo, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, ou seja, eu não sou dominado mais pela inclinação da velha natureza, a direção ou a escravidão do pecado, mas no Senhor eu posso ser submisso à sua palavra, no Senhor eu posso tomar uma nova postura, no Senhor eu posso ter uma nova direção, no Senhor eu posso fazer as coisas da forma que eu fui criado para fazer ou da forma que Deus quer que eu faça. Esse sentido faz toda a diferença na vida do cristão. Então, quando nós, muitas vezes, nos pegamos a tomar uma posição ou tomar uma decisão que aquilo está sendo mais o nosso ego, o nosso desejo, do que a palavra de Deus, nós precisamos nos voltar a nossa mente para o Senhor. Para que o Senhor conduza a nossa mente, para saber que nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós precisamos ir lá para Romanos 12, versículos 1, e renovar a nossa mente. Porque aí nós vamos ter novas atitudes. Porque a renovação do nosso entendimento, nós podemos ali experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma questão bem complicada, principalmente quando nós falamos de autoridade, de submissão, daquilo que deve ser ou não, por causa do contexto que nós vivemos hoje. Nós vivemos um contexto, e não é só de hoje, vamos falar de hoje porque nós vivemos hoje, né? Nós estamos na nossa época. Quando nós falamos assim, na minha época não era assim, mas você não morreu, então você ainda está na sua época. Então, na sua época, hoje, no contexto em que vivemos hoje, nós vivemos um contexto em que a sociedade,
o mundo está querendo, de todas as formas, mudar aquilo que Deus planejou. Mudar o que Deus planejou para a família, mudar o que Deus planejou para o papel do homem, mudar o que Deus planejou para o papel da mulher, e muitas vezes nós nos apegamos deixando ser levados por aquilo que a nossa cultura, a nossa sociedade quer implantar na nossa mentalidade, tá? Então nós vemos homens hoje deixando o seu papel, deixando muitas vezes a sua masculinidade, e não digo assim no sentido de que homens estão indo para o lado afeminado, mas deixando a sua masculinidade, o seu papel, aquilo que Deus deixou para que o homem cuide, para que o homem cultive, para que o homem seja homem. E ser homem não quer dizer ser bravo, ser aquele que manda em casa e desmanda, não. É ser homem. Ser aquela pessoa que é respeitada por ser aquele que está direcionado por Deus e exercendo o seu papel dentro do lar. Não é aquele que é bravo, que manda e desmanda. Se nós olharmos para os antigos, para a sociedade antiga mesmo, os gregos, por exemplo, os bravos, os líderes que estavam lá na batalha, matando e desmatando todo mundo, se você vê, no seu dia a dia, eram aqueles que se vestiam de mulheres, eram aqueles que tinham algumas práticas afeminadas. Mas estavam lá, eram os bravos, eram aqueles que viviam para a guerra. Então, a sociedade antiga, e muitos relatos aí nós temos nessa situação. Então, ser bravo não significa ser homem. Ser aquele que manda e desmanda não significa ser homem. Ser homem é aquele que assume uma postura daquilo que Deus deixou para ele de liderança e não de chefia no seu lar, para liderar os seus filhos, para liderar a sua casa, a sua esposa. Então, sem ser homem, é entender o papel que Deus deixou para ele. A sociedade quer isso hoje? Não. A sociedade prega algo totalmente diferente. Ser mulher está submissa à direção de um homem que é submisso à direção de Deus, tá? E muitas vezes nós olhamos assim e queremos tomar as rédeas da nossa casa, né? Porque os homens muitas vezes se calam com medo de apanhar das mulheres, e nós precisamos criar uma lei José da Penha aí, mas muitas vezes ficam omissos. Mas ser omisso também é deixar o seu papel. Não é porque a minha mulher ela tem uma postura mais de liderança ou entende um pouco mais de algum assunto que ela pode me auxiliar em algumas coisas, mas não tomar a liderança do lar, não exercer autoridade sobre o marido e o marido se calar. Então, nós precisamos entender que no Senhor nós precisamos voltar àquilo que Deus deixou, porque assim nós vamos ter papel da forma que nós precisamos ter. Nós precisamos educar os nossos filhos, porque os nossos filhos estão sendo deseducados na escola. Isso nós podemos falar tanto de escola particular como de escola pública. Qualquer uma das escolas hoje, há muitas escolas cristãs ainda tentam conduzir, ensinar, educar as crianças dentro da palavra de Deus, mas escolas particulares que não são cristãs é pior do que a escola pública. Nós vemos que o maior relato de uso de drogas são em escolas particulares. Pesquisas comprovam isso. Tá? Então, não é porque seu filho ou sua filha ou estuda em escola pública ou escola particular que ele está isento de alguma coisa. Não. Está em universidade, é pior ainda. Então, nós precisamos educar os nossos filhos nos nossos lares, assumir a postura de homens, de mulheres de Deus, porque eles estão sendo deseducados onde eles passam o maior tempo. Eles passam menos tempo conosco do que com a escola. Nós não podemos criar o nosso filho para ser bom. Eu não posso criar o meu filho, e eu tenho 3 ali, eu não posso criar o Paulo Henrique, o João Henrique, o Rafinha, para que ele seja bonzinho, para que ele seja bom aos olhos dos outros. Eu preciso criar os meus filhos para que eles sejam homens. E ser homem, muitas vezes, não quer dizer ser bonzinho. Precisa ter uma postura de homem.
precisa ter uma postura firme, saber lidar com os problemas, saber lidar com as situações, saber assumir responsabilidades. Então, hoje nós vemos pais protegendo os filhos como quisessem criar eles dentro de uma bolha, e a hora que eles saem dessa bolha, eles estão frágeis. Eles não sabem se portar no mundo e são bombardeados pelo mundo e acabam sendo vencidos. Então, nós precisamos, dentro dos nossos lares, assumir a nossa postura de homens, assumir a nossa postura de mulheres e de pais e mães, e educar os nossos filhos para serem homens e mulheres de Deus, para que eles saibam enfrentar esse mundo aí fora, para que o mundo não os trague, mas para que eles sejam luzes no mundo. Se nós olharmos para Jesus, ele vai olhar, ele vai dizer várias coisas quando ele diz e vai demonstrar a sua autoridade como Deus. Ele vai usar as palavras de que Deus usou no eu sou, dizendo eu sou, que Deus usou no Antigo Testamento, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou, 7 vezes ele vai usar isso. Tá? Dizendo, ele é. E uma vez, ele não vai dizer nenhuma vez para a igreja, que a igreja é o pão da vida. Ele não vai dizer nenhuma vez que a igreja é a porta, que a igreja é a verdade, que a igreja é o caminho. E nenhuma vez ele vai dizer isso para a igreja. Mas ele vai usar uma vez para a igreja, no mesmo sentido de que ele usou para ele disse assim, eu sou a luz do mundo. E ele diz isso para a igreja. Vocês são a luz do mundo. Somos nós que somos colocados aqui, não para ser influenciado pelo mundo, mas para trazer luz às trevas, para fazer a diferença. Para onde a igreja estiver, as trevas não prevaleçam. E é isso que ele disse quando ele instituiu a sua igreja. Eu estou instituindo a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, nós precisamos assumir uma postura de homem, de mulher, educar os nossos filhos para ser essa luz que vai fazer a diferença no mundo. Não que vai ficar fugindo, acuado do mundo. E quando nós pensamos em igreja, quando nós pensamos em ser cristão, olhando para a palavra de Deus e o que Jesus ensina sobre o que é ser igreja neste mundo, é como se você pensa numa cena de que a igreja está marchando em direção ao seu alvo e as trevas estão acuadas. As trevas estão sem reação, porque elas não têm reação nenhuma que possa sobressair sobre a igreja. Então, muitas vezes nós ouvimos o exemplo de que a igreja é um hospital, onde vai cuidando dos doentes. Mas se você olhar para a palavra de Deus, a igreja é mais parecida com um exército do que com um hospital. A igreja, ela vai conquistando, ela vai avançando, ela vai tomando o seu papel e enfrentando, derrubando as portas do inferno e resgatando pessoas que estão indo para lá. A igreja pode até ser um hospital, mas é um hospital de campanha. Um hospital que vai recolhendo os feridos que vão ficando na batalha e vai tratando, e vai cuidando, para que esses feridos se recuperem e comecem também a avançar como igreja. Então, nós precisamos, como homem, assumir esse papel de liderança no nosso lar, porque a nossa família precisa ser forte, porque os nossos filhos precisam crescer forte. E se nós deixarmos que a cultura do mundo influencie a igreja, também nós vamos ter uma igreja fraca, porque onde tem famílias fracas, não tem como ter igrejas fortes. Porque nós chegamos aqui numa igreja, e graças a Deus não é o nosso caso, mas nós podemos chegar, se deixarmos o nosso papel de lado, chegar aqui e nós não termos homens para assumir o papel, para pregar, para dirigir um culto, nós não termos mulheres para fazer os trabalhos. Nós temos pessoas aqui que deixam o mundo se influenciar, vão deixando os seus papéis e a igreja não vai assumindo o seu papel. Mas se nós tivermos homens
que se debruçam na palavra de Deus para entender a vontade de Deus para a sua vida, para pedir misericórdia de Deus, para estar no Senhor, para conduzir o seu lar, quando nós chegarmos aqui, nós vamos ter homens que se dispõem a fazer qualquer tipo de trabalho para continuar avançando com esse exército, que é a igreja neste mundo, para assumir o papel de luz neste mundo. Então, todavia, no Senhor nós podemos deixar a cultura e assumir o que o Deus deixou para nós, como homens, como mulheres de Deus, entendendo que em nenhum momento você, como mulher, é inferior a um homem por entender que a autoridade deixada, a responsabilidade de liderança deixada por Deus é para o homem, mas que você se coloca auxiliando ele para que ele exerça o seu papel, para que motive ele a trabalhar, para que motive ele a exercer os seus trabalhos. Então, Paulo vai dizer aqui que isso é uma honra para a mulher poder usar esses papéis. Agora, se a mulher não quer deixar a direção de Deus conduzir a sua vida, tanto para o homem como para a mulher, ele vai falar aqui a partir do versículo 11, que vá, então, já deixe bem claro isso. E é uma questão, não entenda o que Paulo está falando assim, beleza, pode ver desse jeito. Não, ele está deixando como rebeldia daquilo que Deus instituiu. Tá? Então, aqui entra no mesmo sentido de que Apocalipse vai dizer, já que você quer ficar sujo, suje-se ainda, vá, se lambuze mais ainda. Mas se você quer se purificar, purifique-se cada dia mais, busque cada dia mais santificação para a sua vida, que é o que Paulo vai trazer aqui no simbolismo de rapar a cabeça, deixar bem claro isso, que o homem cubra a sua cabeça, deixando bem claro que ele não quer esse papel de autoridade, ou que ele está deixando de lado isso. Então, são simbolismo da cultura da época que deixava bem claro isso, a sua rebeldia com aquilo que Deus deixou. Tá? E outra questão que Paulo vai deixar aqui é a natureza das coisas, né? Olhem ao seu redor, não olhe para a cultura, mas olhe para o que Deus deixou, e naturalmente você vai entender que há claramente algumas coisas, algumas práticas, algumas posturas práticas de que deixa bem claro de que você é um homem e de que você é uma mulher. Então, naturalmente, se você olhar ao redor, se algumas pessoas não estiverem vestidas adequadamente ou com uma postura adequada, com certeza, olhando naturalmente, você vai ficar indeciso. Será que essa pessoa é homem ou é mulher? Será que ele realmente está tomando uma postura de homem ou não? Será que essa pessoa está tomando uma postura como mulher ou não? Então, naturalmente, observando as coisas, Paulo está dizendo aqui, já fica bem claro. Então, a própria natureza das coisas. E outra questão é a direção que Deus deixou para a sua igreja. Então, se alguém quiser, ele fala assim, se vocês aí em Coríntios quiser tratar desse assunto, quiser tomar outra posição, e nós como batistas, nós temos essa liberdade, por exemplo, se a igreja local quiser decidir alguma coisa, ela é livre para, em assembleia, nós decidirmos o que quisermos. As outras igrejas não podem interferir no que nós decidirmos se não tiver, se tiver dentro da palavra de Deus. Então, Paulo está falando assim, se vocês quiserem aí entre vocês, eu acho que Paulo era batista, decidir entre vocês aí, vocês podem decidir, mas fique bem claro que nós não temos esse costume e nem as outras igrejas de Deus. Então, nem nós, apóstolos, direcionados por Deus para deixar aquilo que Deus direcionou e instruir a igreja, nós não temos esse costume. Então, para nós é aquilo que Deus deixou. O homem exerce a autoridade na igreja porque é deixada por Deus, e a mulher também exerce os seus dons, os seus papéis, mas não um papel de autoridade. E as igrejas também, da qual Deus instituiu também, não tem esse costume. Então, se vocês quiserem tratar entre vocês, fiquem à vontade, mas que fique bem claro também que nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Então, em tudo que vamos fazer, nós temos que entender que
nós temos que dar glória a Deus por isso. Então, a mulher, com o exercício da sua submissão ao seu marido, principalmente, e dentro do culto, submissa à autoridade deixada por Deus, no caso aqui o pastor, e ela está dando glórias, entendendo a responsabilidade que Deus deixou, ou seja, ela sendo submissa à liderança que Deus deixou à igreja dentro do culto, ela está glorificando aquela liderança que vai glorificar a Deus. E o homem conduzindo, assumindo o papel de liderança, assumindo a sua postura como homem, principalmente dentro do culto também, ele está glorificando a Deus. Ou seja, todo o exercício dos seus papéis vai dar glórias a Cristo, e Cristo vai dar glórias a Deus pela sua missão. Primeira parte do nosso estudo é isso, que realmente que nós possamos entender que como igreja nós temos a direção de Deus deixada na sua palavra e aquilo que Deus deixou, qualquer outra coisa que a cultura venha trazer para a nossa mente, que esteja fora da vontade de Deus, nós precisamos observar que pode ser um ato de rebeldia com aquilo que Deus deixou. E esse ato não vai glorificar a Deus e também não vai conseguir cumprir com o seu papel como igreja. Consequentemente, o corpo todo vai sofrer as consequências de qualquer ato, principalmente quando nós deixamos a responsabilidade de homens, de mulheres, nos nossos lares, nas nossas famílias e conduzindo isso, trazendo para a igreja de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz, penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas, medula, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. E é isso que precisamos, ó Pai, a cada dia, que o nosso coração, que é enganoso, que muitas vezes nos trai os nossos sentimentos, mas que ele seja moldado pelo Senhor, Pai, para que ao observar aquilo que o Senhor criou, entendendo que o plano do Senhor para toda a criação é bom, é perfeito e é agradável, principalmente a Ti. Que as nossas vidas como igreja, ó Pai, que os nossos cultos glorifiquem o Teu santo nome, que é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Amém.